Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. HABT11, o Habitat 11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, esse fundo imobiliário é um fundo de papel, é um fundo do setor de recebíveis imobiliários. É um fundo que foi lançado no mês 7 de 2019, é um fundo de base 100, a gestora é a Habitat, ele é mandato híbrido e ele tem uma liquidez boa, uma liquidez de quase 1,5 milhão de negócios por dia. Os usuários do site dão nota 4 de 5, ele faz parte do IFIX com 0,69% e ele conta aí com mais de 8 milhões e 100 mil cotas. Em termos de PVP, esse fundo está sendo negociado a um PVP de 0,94, o que indica atualmente 6% de desconto. É um fundo que atualmente está contando com 820 milhões e o mercado está aceitando pagar 769 milhões. Então o que se observa? É um fundo de base 100, cuja cota hoje está valendo 101 e o mercado aí está negociando por 94,64. Então, é um fundo de base 100, cuja cota hoje vale 101 e o mercado está aceitando pagar 94,64. Então, essa diferença é esse 6% de desconto. Tendo agosto como referência, é um fundo que conta ali com quase 60 mil cotistas. Nesse próximo slide, a gente vê o quanto o fundo está sendo negociado atualmente, 94,63, mínima de 94,27, máxima de 117. Ou seja, o fundo está sendo negociado nas suas mínimas históricas aí. E isso no último ano, lógico. Esse fundo, quando ele vem ao mercado, ele vem na base 100 e ele é lançado no mercado um pouco antes do final de 2019, né? Então, durante o final do ano de 2019, o mercado estava bem eufórico. Então, o que acontece com esse fundo? Ele tem um ágio grande, chega a ser negociado ali, ó, 120, 125 reais mais ou menos. E aí vem a situação pandêmica e joga as cotas do fundo para 79 reais. De lá para cá, desde março de 2020, o fundo tem uma grande crescente novamente. Por quê? Durante um período, principalmente por, acredito eu, estar indexado ao IGPM, esse fundo fez entregas bem agressivas. Então ele ficou sendo cotado a um período a 120, chegando a atingir 130 reais. Só que, entre março e maio do ano passado, o mercado imobiliário teve uma queda. Os fundos de papéis se seguraram até aqui por um período, mas também sofreram um pouquinho. Então, esse fundo sai de patamares de 130. Novembro do ano passado é um momento em que os fundos caem muito. Então, esse fundo chega a esse patamar aí, ó, de 103,83. E de lá para cá, vem sofrendo cada vez mais. Mas essas quedas que têm acontecido nesse fundo não é especificamente só desse fundo. O mercado de fundos imobiliários de papéis, como um todo, está sofrendo muito atualmente, tendo em vista que muitos deles são indexados ao IPCA, e o IPCA vem apresentando uma diminuição, né, uma retração. Já por 2 meses consecutivos ele tem sido negativo, tem sido deflacionário, e ainda tem perspectiva que esse mês de setembro o IPCA venha pela terceira vez seguida deflacionário. Então atualmente o fundo está orbitando bem próximo das suas mínimas aí, R$ 94 reais. Antes da gente ir à frente, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like, comenta e compartilha. Essa interação de vocês no canal ajuda muito no crescimento e desenvolvimento. Por favor, compartilhe o vídeo, ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Nós temos o objetivo de tentar chegar a 15 mil inscritos. Já estamos quase chegando a 13 mil, né? Então, se quiser nos ajudar, se inscreva no canal e ative o sino. Temos também a opção de membro. Se você estiver gostando do canal e quiser nos apoiar financeiramente, clique no botão de Seja Membro, né, no botão azul, e saiba mais. A partir de 10 centavos por dia, acho que isso não vai apertar vocês e pra gente faz muita diferença. Além de nos ajudar, vocês têm acesso antecipado a vídeos, participam do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Então, muito obrigado aos últimos membros, o Luiz Franco, o Alex e o Alisson. Se você é membro e ainda não participa do grupo do Telegram e quiser participar, manda uma mensagem pra gente lá no YouTube que eu concedo o link de acesso para vocês. Eu iniciei os estudos para certificação CEA e com essa certificação a gente se torna um profissional do mercado e pode inclusive fazer indicação de ativos. Quer nos ajudar a tirar essa certificação CEA? Faça-nos uma doação para o Pix do canal de qualquer valor. Por falar em doação, o Carlos Jonathan, ele nos fez uma doação no Pix aí, então muito obrigado aí. O que eu resolvi fazer? Eu peguei todos os pedidos que tem muito pedido repetido e resolvi atender logo. Então eu estou fazendo isso agora com esse fundo, o Habitat, eu vou fazer com a PTO e vários outros fundos que tem mais de um pedido lá na lista que eu vou anotando. Então, ó, o Fábio Cirino falou, ótimo vídeo, Amu, faz um vídeo novo do Habitat. O André Borba falou, fala sobre o ABAT, acho que ele trocou as letras, né? Mas é provavelmente Habitat.
E o Matheus Henrique falou, boa, Mu, se puder atualiza o Habitat. Então, apesar da demora, então esse é um dos benefícios de se tornar membro, né, que eu faço mais rápido, tá aí tentando atender o pedido de vocês aí. Aqui a gente vê as entregas do fundo e foi como eu disse, ó. Como o fundo estava fazendo entregas agressivas, ó, acima de 1,50, entregas próximas a R$2, tá? Final de 2020 e durante o ano 2021, então esse fundo estava entregando sempre bons valores. Com isso, o mercado fica eufórico e entrega bons rendimentos. Como começa a diminuir, ó, 1,50, depois 1,25 e agora um pelo outro, estava na faixa de 1,25, ora, se sai desse patamar alto e reduz, o mercado, né, começa também a se ficar receoso, né? Então, o último anúncio dos dividendos do fundo, ó, R$1,03. E mais do que normal essa redução nos dividendos. Esse fundo já passou por 4 subscrições e a última ocorreu em maio e junho do corrente ano, então foi bem recente. Virando a página aqui, a gente vê os dividendos entregues, ó, então, ó, 1,50, 1,30, 1,20, 1,30, 1,20, 1,25, mais ou menos aquela faixa que eu falei, né, de 1,20, 1,25. Aí começou a 1,40, 1,30 e aí o último anúncio já é um anúncio menor. Então, dia 31 de agosto, para pagar no dia 12 de setembro, o fundo anunciou R$1,03, na época a cotação 97,04, o que indicava um yield de 1,06. Como o fundo deu uma recuada na cotação, o yield subiu para 1,09. Esse fundo vem com 16,67% de yield nos últimos 12 meses. Aqui a gente vê que vários institucionais têm posição no fundo, mas posições pequenas, né, entre aspas. Então o NAVT tem 0,41%, o MFI com mais 0,24%, o ITIP com mais 0,16% e assim por diante. Antes da gente ir à frente, eu gostaria de pedir humildemente, eu tenho um canal secundário, a Mudicas, e o nosso grande objetivo é tentar monetizar esse canal, chegar a 1.000 inscritos lá. Então, por favor, vá lá, se inscreva, é de graça, não custa nada, né? E vocês ainda ajudam o amiguinho. O link desse canal vai estar no comentário fixado. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial, e um dos grandes core desse fundo, eles trabalham muito no setor de habitação. Então aqui, ó, CRI Infinity, lá em Rondonópolis, Mato Grosso. No dia 29 de agosto, a equipe de engenharia realizou visita de acompanhamento às obras do empreendimento Infinity. O edifício está localizado em uma das avenidas principais do município, Avenida Júlio Campos. Durante a visita, o que vai ser construído lá? Ó? Está sendo desenvolvido com um conceito Mixed Use, sendo 2 pavimentos de salas comerciais, 24 pavimentos tipo residencial. Durante a visita foi possível constatar que o desenvolvimento da contenção está em fase final, com a fundação já sendo executada em sapatas diretas. Ou seja, o fundo está acompanhando, né, o dinheiro que ele empresta para saber se lá realmente está acontecendo as coisas, tá? Em continuidade, ele fala, no dia 30 de agosto, a equipe de engenharia visitou obras do empreendimento Alta Vista Park, loteamento também lá em Rondonópolis, ó. E único dos 6 empreendimentos do CRI que ainda está em obras. O prazo inicial com o cliente para a conclusão das obras era dezembro de 2021. Entretanto, a obra passou por vários obstáculos, incluindo impactos gerados pela pandemia, pela situação pandêmica. Apesar do atraso, a BRDU tem mantido contato próximo com o cliente e resultado desses pós-vendas tem sido observado no comportamento da carteira durante os últimos 6 meses. Então, no momento, a obra encontra-se parada, pois a licença de instalação da obra venceu durante a execução do empreendimento. Então, a equipe jurídica já deu entrada no órgão responsável para a extensão e atualização e está à frente dessa questão para a regularização aconteça o quanto antes e a equipe de engenharia seja liberada para concluir as atividades. Então, durante a visita, o responsável técnico da empresa estava presente e apresentou o cronograma para atingir o prazo de 60 dias para o término das obras após a emissão da licença. Então, sim, o ponto que eles estão tentando mostrar é que eles estão bem diligentes aí com os ativos, com os recursos que eles emprestam, né? Então, isso eu vejo como um ponto positivo aí da gestão. Aqui a gente vê o que o fundo cobra de taxa. Então, hoje ele cobra uma taxa de gestão 1,10, de administração 0,18 e performance de 20% do que bater 100% do CDI. Todo e qualquer fundo imobiliário ou FIAGRO que tem uma taxa dessa, eu sempre paro e falo o que para mim, sendo até grosseiro, né? Sendo até pesado com as palavras, para mim chega a ser abusivo isso aqui. Não gosto desse tipo de situação, apesar de eu estar posicionado em alguns ativos que tem isso, tá? Mas vejo isso com maus olhos. Então vamos lá. Vamos ver na prática o que as despesas estão representando frente às receitas. O fundo não faz um destrinchamento das despesas. Provavelmente não é esses 2,4 milhões aqui que vai para o bolso do gestor, mas como eles não fazem um destrinchamento, a gente vai considerar tudo isso aqui.
Então a gente vai ver o que esses 2.400 representa frente a esses 9 milhões que ele receitou, mais esses outros 1 milhão e 33 que ele receitou. Então ele receitou 9 milhões, desses 9 milhões, 6,5 vieram dos CRIs, 2 milhões e 500 de atualização. E aqui é o impacto que eu quero que vocês notem quando a inflação cai, ó. Note que lá em janeiro, o fundo receitou 5.400, mas ele receitou 4,5 de atualização monetária. Agora, como por essa questão de diminuição, né, da inflação, ó, 6,4 e agora 6,2. Então isso impacta bastante aí. Então vamos lá, vamos ver na prática agora. 2.471, que eu vou arredondar para 2.472 vezes 100, dividido por 9,100, 10,100, 10,133 por 10,132. Então o que a gente observa? Que em agosto as despesas estão representando 24,39%. E vamos ver no acumulado dos 2 meses do semestre aí. Vamos ver como que vem se comportando. 435 vezes 100 dividido por 22,363. 363. No semestre cai para 18%, mas ainda assim bem acima dos 15% que eu reputo ser aceitável. Então, isso é um ponto que sempre me chamou atenção no Habitat. Ele é um fundo que cobra taxas caras, e isso sempre me chamou atenção. E até diminuído um pouco em razão dessa performance deles, né? Como o CDI vem aumentando muito, provavelmente o fundo não está mais conseguindo bater performance. Enfim, né? Aqui a gente vê como é que está composta a carteira do fundo. Hoje ele tem 87% do seu portfólio alocado em CRIs, 4,9% alocado em FIIs e 8% ali em caixa. Como a gente viu, o fundo fez uma subscrição recente, né? Mas 8% é um percentual alto para mim para estar parado em caixa. Menos mal que atualmente, como a taxa Selic está alta, né? Se esse dinheiro parado em caixa estiver em Selic, que provavelmente vai estar, menos mal. Quais ativos internos o fundo tem? Hoje ele vai ter ali 44% em loteamento, que eu acho um setor bem interessante. Aí ele vai ter ali 24% setor de multipropriedade, que é um setor bastante arriscado. Ele vai ter ali incorporação, mais 19%, que é outro setor perigoso e arriscado. Aí ele vai ter estoque, 7%, energia, 2%, condomínio, 2%, condohotel, 1% e assim por diante. É um fundo que tem uma boa diversificação por securitizadoras, ó. Então tem várias securitizadoras envolvidas, isso é um ponto positivo, pelo menos na minha opinião. E a gente vê que é um fundo que tem uma boa diversificação geográfica, né? Então tem ativos aí praticamente em vários estados do país aí. Somente nessa região aqui, ó, que o fundo ainda não está presente. Então, mas ele está presente na maior parte do país já. Quais indexadores que o fundo possui? Hoje o fundo tem 78% do seu portfólio indexado a IPCA, como eu já havia antecipado. Ó. IPCA mais 10. Então, é um percentual alto e com certeza esse fundo vai sofrer muito com essas questões dos impactos da diminuição do IPCA, né? O INCC mais 12 é 6%, INPC mais 9 é 4%, CDI mais 4%, IGPM 3% e pré 2%. Aqui a gente vê o seguinte, o fundo ele tem 3 estratégias de alocação do capital. A estratégia Core, principal estratégia do fundo, CRIs com risco pulverizado, carteira de recebíveis de loteamento, condomínio fechado, a gente já viu lá em que ele investe, né? A estratégia tática é CRIs com risco concentrado corporativo, operações com risco retorno atrativa, ou seja, teoricamente são coisas mais seguras. E também dentro dessa estratégia tática tem FIIs, eles vão entrar por meio de ofertas, oferta 476, oferta 400, fundos sendo negociados a mercado com desconto patrimonial e potencial ganho de capital. Então isso aqui eles estão se posicionando para possível venda no futuro. Liquidez, recursos aguardando alocação de tranches futuras. O objetivo é manter o percentual nessa estratégia inferior a 10%, que hoje já está, né? E ele vai também fazer fundos de renda fixa, tesouro, LCI, tudo com rate superior a, ou seja, ativos de qualidade para estar no caixa. E isso com valor de mercado próximo ao valor patrimonial e alta liquidez no secundário, como, por exemplo, o KNIP. Então hoje, 77% está na estratégia Core, 12% na tática e 10% na estratégia de liquidez. Aqui a gente vê os ativos, o portfólio interno do fundo, e me chama a atenção a diversificação que ele tem e um ponto bem positivo. Hoje, o único ativo que não é concentração, acima de 10% no único ativo, para mim é um ponto preocupante. Então esse fundo não tem esse ponto. O ativo que ele tem maior concentração é 7%, totalmente normal.
Daí para frente, ó, os demais ativos vai ter 5%, 4% e assim por diante. Aí aqui o que a gente vai fazer? A gente vai dar aquela passada de olho para ver se tem ativo duplicado aqui, ó. Por exemplo, ó, Ipioca Bit aqui. Então vamos ver se tem Ipioca em mais algum lugar aqui, ó. Provavelmente não. BRDU, que é aquele que tá falando lá no início do vídeo. Aparentemente não tem mais. Chatu Golden e tal. Então, pelo que eu vi aqui, realmente não vai ter ativos duplicados, não. Realmente, essas aqui são as exposições que ele tem realmente a cada CRI mesmo. Então, isso me chama a atenção muito positivamente. Qualquer coisa, você vai pausar o vídeo e ver isso aqui com atenção, que eu não vou comentar um por um. Mas a gente vê, ó, o LTV, tem um LTV em médio, né? O médio saudável, LTV bom. A razão de garantia PMT hoje está bem saudável. As obras em geral, ó, estão bem adiantadas. As vendas também. Então, tudo isso aqui são pontos bem positivos. O duration médio da carteira é de apenas 3, então, para mim isso aqui é bem positivo também. Então, são várias situações que me chamam a atenção de forma bem positiva. Continuando aqui, a gente vê já a estratégia que é para possível ganho de capital futuro. Então, eles têm um RBRY, que representa 1,29. O total de FIIs que ele tem é 3,45%. O VGIP com 0,56%. O HREC com 0,36%. O RCT com 0,28%. O NCRI com 0,60%. E o CVPR com 0,36%. Ele também tem CRIs nessa estratégia tática aí, que dá mais 9% em 9,83%. E também são CRIs sem autoexposição. E como ele falou lá atrás, né, são CRIs corporativos. Ele vai ter 1,97 no Gafisa, 3,76 Chocolate, 2,17 Medabil e mais 1,92 nesse Voltix aí, né? Então, interessante. Liquidez. Então, também são FIIs, mas FIIs com alta liquidez. O MXRF, como por exemplo. E mesmo assim, é um percentual pequeno que ele tem, ó. 1,46%. Como já antecipei, o Canip, que tem alta liquidez, o RBRR, e os demais com um percentual quase pequenininho, né? VGHF, SNCI, HGCR, VGIR, né? Enfim. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do Habitat são somente essas informações. Por favor, se inscreva no canal Amu Dicas, o nosso canal secundário. Ajude-nos a chegar a 1.000 inscritos e monetizar o canal. Muito obrigado a vocês que colaboram, vocês que ajudam. Eu agradeço imensamente a todos vocês aqui. Nesse vídeo aqui, deixa o like, comente, compartilhe e diz aí pra nós. E aí, o que você achou do Habitat? Você gostou dos números apresentados? Você gostou das informações trazidas? Comenta aí que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. O nosso objetivo é chegar a 15 mil inscritos, então se vocês quiserem nos ajudar, se inscrevam no canal e ative o sino. Se vocês quiserem ajudar o canal e se tornar membro do canal a partir de 10 centavos por dia, eu fico imensamente grato. Muito obrigado aí aos últimos membros. Se vocês quiserem nos ajudar a tirar a certificação CEA ou fazer uma doação para a gente investir na carteira do canal, o Pix, amuinvest@gmail.com. Desde já agradeço imensamente a todos vocês. Gostaria de agradecer imensamente a doação do Carlos Jonathan aí para o Pix do canal. E tá aí, ó, Fábio Cirino, André Borba, Matheus Henrique, o vídeo que vocês pediram. Eu espero que tenha ajudado, tenha agregado, tenha ajudado de alguma forma, né? Eu vou ficando por aqui. Vou deixar passando alguns slides a respeito do fundo e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io.
Music Licensing Reimagined.